Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Sagaz Historiador e hoje eu quero conversar com vocês sobre aquela treta do Elon Musk com Alexandre de Moraes. Sim, já vivemos uma ditadura e você nem percebeu. Já vivemos uma ditadura e você nem percebeu. Quando, quando o Elon Musk questionou, opa, onde que tá na lei para eu retirar esses perfis e não sei o que, já falaram, ó, ou você dá ou você corre. O fato é que quando a gente olha para a nossa sociedade brasileira, nós não vivemos uma democracia plena. Nós não vivemos. Você acha que o Twitter, né, o X agora, é o primeiro a sair? Não. Você já tem o Rumble, que é proibido, né, aqui no Brasil. É proibido o Rumble aqui no Brasil. E não é estranho? Pô, uma rede social que grava vídeos e tal, não pode. Então a ditadura ela já foi implantada e você nem percebeu. Você, eu e todos nós vivemos uma ditadura. E não adianta você falar, ah, não, não vivemos. Vivemos. Você não pode falar o que pensa. Você não pode expressar o que pensa. É claro que tem certos pensamentos que devem ficar apenas para seus amigos, para sua família. Você não pode expressar abertamente. Mas hoje, dependendo da opinião que você se expressar, você pode ser preso, você pode ser perseguido pela polícia. Você pode, né? Eu não sou a favor daquela palhaçada que foi feita no dia 8 de janeiro, mas gente presa, velhinha presa, 17, 10 anos de cadeia. Pô, se eu matar uma pessoa, não, eu não ganho 17 anos de cadeia. Se eu matar uma pessoa, cara, se eu for matar uma pessoa, eu não ganho 17 anos de cadeia. Agora, só porque a pessoa tava numa passeata lá no dia 8 de janeiro, quebraram algumas coisas, 10 anos de cadeia, né? 17 anos de cadeia. Eu não sou juiz, mas tem alguma coisa errada. E por quê? Porque ia contra, né, os princípios. Alguém questionou um pedido vindo lá de uma coisa de cima e já está sofrendo ameaças, né? Então, o fato é, o Brasil não é um país democrático. O país não é um país democrático. O Brasil não é um país democrático. Esse Brasil que você e eu estamos, não é democrático. Não é democrático. Um homem manda e ponto. Né? E ainda tem lado, se você pegar, por exemplo, se você for de uma visão política, você vai ser perseguido. Se você for de outra, você não vai ser. Se eu gravar um vídeo falando bem do Bolsonaro, eu corro risco. E olha que eu não sou defensor do Bolsonaro. Se eu gravar um vídeo falando do Lula, pô, eu vou ser amado. Como é? Sabe por quê? Você pega o Monark. Algum tempo atrás, a patota toda tava chamando ele de nazista. Por quê? Porque ele falou do negócio de liberdade, tava numa discussão num podcast. Aí do nada ele grava coisa defendendo o Lula, né? Da fala lá que ele chamou os judeus de nazistas, né? E aí até a Globo compartilhou o Twitter dele. Porra, ontem cara não era nazista, não era um louco, bolsonarista e maluco, e aí só porque ele fez uma postagem defendendo o Lula, a fala do Lula. Estranho, né? Então, existe um lado, existe uma ditadura, que você não é livre para falar, para pensar. A própria mentalidade brasileira, ela não é uma mentalidade republicana, não é. O brasileiro tem dificuldade de lidar com o diferente. Quando a gente olha para a história do brasileiro, os mais novos não vão saber disso, mas os mais velhos sabem muito bem dessa expressão. No Brasil não se discute política, religião e futebol. Por quê? Porque ele tem dificuldade de trocar uma ideia com o outro. Ou você está comigo ou você está contra mim. Na verdade, a mentalidade do brasileiro se encaixaria melhor numa monarquia, né? A mentalidade do brasileiro se encaixaria melhor numa monarquia. Se a gente tivesse uma monarquia, um parlamento, seria muito mais fácil de lidar, né? Do que a chamada república. O brasileiro não tem pensamento republicano. A nossa democracia ela é complicada. Ela é muito difícil e ela precisa que alguém controle essa democracia. O problema é que nós temos uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo, com o judiciário que manda. Então a nossa política ela está muito louca, né? Ela tá muito louca. Nós somos um país muito grande que na verdade precisaria ser mais federalista, né? Quando eu digo mais federalista, por exemplo, a lei
que se aplica ao estado de São Paulo não pode ser a mesma lei ou o mesmo peso que se aplica no Rio de Janeiro. São contextos diferentes, né? O cara que carrega lá, sei lá, 50 gramas de maconha na Bahia, o peso que esse cara traz para a sociedade, a punição que ele tem que receber é diferente do que aqui em São Paulo ou do que no Rio de Janeiro, né? Porque são locais em que você tem diferença cultural, você tem diferença de abordagem, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter leis federais, né? O Brasil é chamado de federação, república federativa, mas tudo nosso é centralizado. Então a gente tem que tirar essa centralização de poder. Tudo que a gente faz vai para o Brasil. Pô, mas peraí, na minha rua não tem asfalto, pô. O asfalto da minha cidade é horrível. Por quê? Todo o dinheiro que a cidade precisa, ela precisa praticamente pedir para algum deputado lá em Brasília. Você acha que o cara lá em Brasília, recebendo toneladas de impostos, está preocupado com a rua, com a estrada que eu ando? Não tá, velho, não tá. Então, assim, eu já disse, o projeto de Brasil não funciona. Isso que está aí não funciona. Tem vários defeitos que precisariam ser corrigidos. Qual que é a melhor forma? Como eu já disse, separatismo já. Cada estado cuida do seu. Vamos formar lá a Liga das Nações Brasileiras, né? Cada estado é independente, cada um cuida do seu. O dinheiro que você produz fica na sua região, né? Você só elege lá o seu governador, seu presidente, seu rei, seja lá o que for que você queira. Cada estado decide. E o resto que se exploda. Porque se a gente continuar nesse ritmo, o Brasil nunca será uma potência. E por que eu digo isso? Porque sempre será algo nesse sentido. Nós teremos dificuldades republicanas. Nós temos dificuldades republicanas. E não é por bem ou por mal. Eu estou falando que é a real. E essa dificuldade republicana que nós temos nos levará a uma ditadura mais profunda. Hoje eu ainda posso falar isso aqui. Posso trocar uma ideia, ainda posso sair do país, você também. Só que cada dia mais vai ficando mais difícil. E a gente vai se aproximando de países. E não adianta, cara, não adianta falar, não, vamos mudar essa lei, não vai resolver. Porque no fundo, essa é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro ele não consegue conviver com o diferente, né? Não consegue. Somos muito receptivos para pessoas, trocar ideias, mas em questão de política nós temos muita dificuldade, né? Ou você vota no meu, ou você está contra mim. Enquanto que, na verdade, nós dois tínhamos que estar cobrando os caras lá. Eles são funcionários nossos, não você, não eu. Né? Mas é um negócio que vai ser complicado de lidar, né? Então, o que eu digo para você? Simplesmente lute pelo seu, porque olhando de maneira geral, nós já vivemos uma ditadura. Já vivemos uma ditadura de judiciário, já vivemos uma ditadura intelectual. Sim, existe uma ditadura intelectual no Brasil. Me mostre uma tese, me mostre uma dissertação de mestrado ou de doutorado que seja anticomunista. Nos últimos 50 anos. Em 50 anos, pega, 50 anos de Brasil. Você, eu não falo como historiador. Você que assiste isso, se você acha que não existe uma ditadura, 50 anos. Pegue alguém que escreveu uma dissertação de mestrado ou de doutorado na faculdade que seja anticomunista, que ela lute ou que ela demonstre as falhas do comunismo. Nos últimos 50 anos. Estou falando desde o fim da ditadura. Você não vai encontrar nenhuma. Você não vai encontrar nenhuma. E sabe por quê? Porque já foi engolido pela bolha. A liderança intelectual brasileira já foi engolida pelos comunistas há muito tempo. Aí, com faculdades engolidas, jornalismo, profissionais, professores de história, professores de tudo que você imaginar, está engolido. E aí, a gente chega em 2024 e se você opinar contra, é complicado. Vou dizer um filme muito bom para você. Eu não vou indicar um livro, mas vou indicar um filme. Milada. Assista esse filme, Milada. Ela foi uma mulher que sofreu nas mãos dos nazistas e depois ela é condenada à morte pelos comunistas. Tá? E o filme inteiro gira em torno de ditadura, gira em torno da ditadura, do que é ditadura. E aí você vai perceber. Né? E aí você vai entender que algo assim está muito parecido no Brasil. Algo assim está muito parecido no Brasil. Então, tamo junto. Deus abençoe vocês. E é isso.